Olá, alunos! Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos na nossa aula de hoje. Vamos ver aí, ó, aula 52, objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje e agora a gente vai seguir para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então hoje nós iremos estudar um pouco sobre a pontuação, o que ela é importante, e vocês vão assistir a um vídeo e aí vocês vão prestar bastante atenção, tá, no uso das pontuações, né? Não é uma pontuação apenas, são várias. Aí vocês prestem atenção e depois a gente volta com vocês para fazermos aí os comentários. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta, só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. 1. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 2. A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 3. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 4. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Muito bem, turmas. Viram aí como é importante o uso da pontuação no momento de escrever, no momento da escrita? Porque na fala a gente tem mais uma forma mais rápida de se comunicar, né? A entonação, e no ato de comunicar com o outro, sempre o outro está ali com a gente e a gente pode perguntar, né, o que está sendo dito. Porém, no texto, isso é bem diferente, né? No texto é necessário que se coloque as pontuações adequadas para poder dar o sentido correto. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, as pontuações. E hoje a gente vai conhecer mais especificamente o uso da vírgula. Para que usarmos a vírgula? Para que serve a vírgula? Então, a vírgula, ela é uma pontuação muito importante, né? Porque assim como ela pausa elementos numa leitura, num texto, ela também pode separar elementos, né, contidos aí numa enumeração, e assim também, de acordo com o uso dessa vírgula, ela pode também ter um sentido, né? E esse sentido ele tem que ser um sentido adequado, senão haverá o quê? Uma má interpretação no momento de ler determinados textos, certo? Então, a vírgula, mostrando aí o conceito do que é vírgula, a vírgula ela é um sinal, né, de pontuação usado para indicar pequenas pausas, né? Pequenas pausas, porque senão a gente fica sem sempre fôlego, né?
durante a leitura, além de separação de termos. Termos, né, são palavras, no enunciado, para evitar ambiguidade e para evitar ambiguidade na interpretação. Então, a gente pode utilizar a vírgula para indicar pequenas pausas, para a gente, né, ter um fôlego no momento da leitura, para separar termos de um enunciado e também para evitar a ambiguidade na interpretação, né, daquele texto que está sendo utilizado aí, o uso da vírgula. Então, nós vamos para a primeira regra do uso da vírgula, que é separar nomes próprios de lugar seguidos de datas. Então, vejam que aqui eu tenho apenas uma regrinha, olha, separar nomes próprios. E no caso aqui de lugar, né, de lugares. Então, como exemplo, olha, Manaus é o lugar, é o local. Como se trata de datas, então separa aqui a vírgula da data, né, que é 22 de fevereiro de 2024. Se for outro município, se for outro local, né, se for Brasília, a mesma coisa, só vai mudar o nome, né? Se for Manacapuru, a mesma coisa, você separa aqui o nome, né, do local, da cidade. Ok? Muito bem. Então, essa é uma das regras. Bem simples, isso aqui geralmente vai ser utilizado em documentos, né? Cartas. Então, usa-se dessa forma. A vírgula vai estar aqui, né? Separando o local do restante da data. Isolar termos dispostos em enumeração. Olha, que bem interessante a gente prestar atenção nessa questão de enumerar, de fazer uma enumeração de coisas. Fui à feira e comprei. Observe aqui que eu tenho 2 pontos, justamente para indicar, né, o que vem depois. E comprei o quê? Batatas, ó, vírgula, tomates, vírgula, cebolas e alhos. Então, observe que eu estou utilizando a vírgula para separar essas palavras, né, para separar esses termos, né? E aqui também, olha, eu ouço vários tipos de músicas. Quais são essas músicas? 2 pontos aqui, ó, dando a sequência. Quais são essas músicas? MPB, vírgula, samba, vírgula, rock, vírgula, forró, etc. Olha, se eu quisesse continuar aqui colocando o nome do tipo de música, eu poderia continuar e poderia colocar a vírgula, né, para fazer a separação desses termos. Então, isso aqui, em qualquer outro tipo de enumeração que você for escrever, você vai utilizar a vírgula para fazer essa separação. Então, isso é mais uma, né, função da vírgula, mais um uso da vírgula. Ok? Para separar orações, a gente pode separar as orações também? Podemos, com certeza. Vejam aí, olha. Fomos ao cinema, temos a primeira oração, está aqui o verbo fomos, né? O sujeito está oculto aqui, ó, nós, né? Já estudamos aí o sujeito oculto. Nós fomos ao cinema, então tem a primeira oração. Qual é a próxima informação? Tomamos sorvete, está aqui mais um verbo, né? Visitamos o bosque, mais uma vez aqui a vírgula, né? Indicando que está separando as orações. Então, temos a terceira oração, do verbo visitar aqui. E, por último, nós temos mais uma outra oração aqui, só que ela já está marcada aqui pela conjunção e. Então, qual é o propósito aqui? Mostrar que a vírgula ela também serve para separar as orações dentro de um período. A gente tem aqui um período bem longo, né? Um período composto. Por quê? Por que ele é composto? Porque tem várias orações, como eu estou mostrando para vocês. E a vírgula ela vai estar fazendo esse papel de separar as orações. Então, a primeira oração, acordei, vírgula, tomei banho, vírgula, tomei café e saí para o trabalho. Então, observe que, né, de uma oração para outra, eu faço a separação com a vírgula aqui, tá? Muito bem. E quando a gente
observa, né, as ações que estão acontecendo aí, ó, acordei, tomei banho, tomei café, a gente observa, né, a ação que está acontecendo aí no momento de escrevermos, né, essa oração, esses termos. Podemos utilizar também a vírgula para quê? Para separar expressões explicativas, ó, continuativas ou corretivas, relativas à correção de algo, tais como isto é, são as expressões, né, que vão estar sendo o quê? Explicativas, ou seja, por exemplo, aliás, aqui de correção, né, o aliás tem o sentido de corrigir algo. Isto é, ou seja, por exemplo, a gente tem ideia de explicação, vai se explicar algo, um termo anterior, uma informação anterior. Como é que se dá isso? Olha, amanhã, ou melhor, depois de amanhã, aqui no caso está fazendo tipo como se fosse uma correção, né? Viajaremos para a casa de meus avós, ó, a ideia de correção. Então, essa expressão ela vai ficar entre vírgulas, ó. Observem bem. Somente depois é que vem a explicação, certo? Então, a ideia dessa expressão, ou melhor, ela tem ideia de correção. Por isso, ela fica entre vírgulas, certo? Porque é justamente essa expressãozinha é que está tendo a ideia, né, de correção. Após ela, vem-se o quê? A correção. O Brasil é um país muito rico. Ok, temos uma informação aqui. Estou dando uma informação. Qual é essa informação? De que o Brasil é um país muito rico. Mas ele é rico em quê? Né? Aí eu coloco aqui essa expressão, ou seja, utilizo as duas vírgulas para dizer que essa expressão eu vou ter o quê? Vou estar fazendo uma explicação da informação que está contida aqui atrás, aqui no início. Não é? Ele possui muitas terras produtivas e outros recursos naturais, como água doce, minérios e etc. Então, notem que aqui, esse ele está se referindo a quem? A palavra Brasil, né? Brasil, ele se refere à palavra Brasil. Para não repetir a palavra novamente, eu utilizo esse pronome para se referir a essa palavra aqui que é mais importante, né? Que é de quem está se falando. Então, perceberam que eu posso utilizar a vírgula para separar essas expressões que têm o sentido de fazer o quê? Uma explicação ou uma correção, tá? E aí, é claro, eu vou utilizar a explicação daquilo que eu estou dizendo, né, sobre a informação anterior, que no caso aqui é o Brasil. E aqui nesse caso é o dia anterior, né, que eu estou explicando. Ok? Muito bem. Pode ter outras expressões? Pode ter o isto é, pode ser o ou seja, né? Depende do contexto que você queira utilizar essas expressõezinhas, você pode usá-las como forma de uma explicação, né? O exemplo também é muito utilizado quando você quer dar o exemplo de alguma coisa, você vai exemplificar, e aí você põe entre aspas, entre vírgulas, essas expressões. Podemos também separar o aposto e o vocativo, que são momentos no texto, né, uma parte no texto em que você vai fazer uma determinada explicação. No caso, o aposto explicativo, né, que é como a gente pode notar aqui no primeiro exemplo. Ou o vocativo, quando você faz um determinado chamamento, né, de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. Então, Mayra, minha sobrinha, recebeu a coroa de Miss Amazonas. Então, observe que o aposto acontece aqui, ó, onde está em rosa, que ele vai estar entre as duas vírgulas, justamente para dizer que aqui há um aposto, e justamente eu vou ter que fazer a explicação, né, de quem é a Mayra, né? A Mayra é minha sobrinha. Então, eu estou explicando quem é Mayra. Eu estou dizendo que ela é minha sobrinha. Se fosse minha irmã, poderia dizer Mayra, minha irmã.
E aí eu utilizo as duas vírgulas aqui justamente para fazer essa explicação, né? Para tornar a informação mais clara, mais precisa, né? E eu posso fazer também um vocativo, que é a espécie de um chamamento, né? Caro amigo, empreste-me o livro. Estou chamando aqui, ó, o amigo. Se fosse meu irmão, poderia, caro irmão, empreste-me o livro. Então, eu faço uma espécie de chamamento, eu invoco, né? Eu chamo a atenção. Então, eu faço o quê? O uso da vírgula aqui no início, para separar, né? O vocativo do resto da oração, certo? Então, o vocativo é só essa parte que está em rosa aqui, tá? Por que você não me ouve nunca, Rita? Observe aqui que já está no final no meu texto, né, fazendo uma pergunta, porque observe aqui que eu tenho o porquê, o uso do porquê, que é um interrogativo, mas o chamamento está aqui na palavra Rita. Tá? O vocativo acontece aqui. Como ele está no final do texto, né, eu uso aqui a vírgula para separar, certo? Então, essa é mais uma das funções da vírgula, separar o aposto e também o vocativo. Para separar um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, aliás, podendo esse estar antecipado ou intercalado. Antecipado quando ele inicia a oração aqui, ó, da família, somos todos unidos. Então, o que a gente observa? Que esse termo está deslocado, ele está fora do local que realmente ele deveria estar. Por quê? Porque se nós formos colocar aqui na ordem da oração, né, seria assim, ó, somos todos unidos na família. Observem aí, ó. Então, naturalmente, pela ordem direta da oração, ficaria dessa forma, somos todos unidos na família. Nós temos aqui o sujeito, né, somos todos. Aliás, o somos é verbo, né? Nós somos. Aqui está oculto, né? O sujeito está oculto. Aqui é o complemento da oração. Então, a gente observa que a palavra na família está no final da oração. Então, como ele está deslocado, eu uso a vírgula para indicar que esse termo ele não é naturalmente do início da oração. Ela não está na ordem direta, está na ordem inversa, ok? Então, eu uso a vírgula para indicar, né, que esse termo ele está deslocado. Ele pode vir também no meio da oração, que é a palavra intercalado, né? Significa que ele está entre o sujeito e o complemento final da oração. Então, se eu digo todos os domingos, na casa de meus pais, toda a família se reúne. Então, observe aqui, ó, na casa de meus avós, aliás. Então, ele é um adjunto adnominal de lugar, né? Porque na casa de meus avós indica um lugar. Então, eu coloco no meio da oração, né? Indicando que esse termo também ele está fora do lugar dele, né? Porque no caso ele teria que ficar lá no final da oração. Então, eu uso a vírgula para fazer a separação desse termo, porque ele não é próprio do meio da oração, mas sim do final. Ok? Podemos também isolar as orações compostas por algumas conjunções coordenativas, né? Que, no caso, são as que dão a ideia de contrariedade ou de conclusão. E também de explicação, né? Ideia de alternância, de explicação, de adversidade e conclusão. São as orações coordenadas, né? As conjunções coordenadas, que no caso a gente já teve uma aula sobre esse assunto. Então, não compareceu ao seu aniversário, porém enviou o presente. Observe aqui, coloca-se a vírgula, né, para poder iniciar a oração coordenada, utilizando aí a conjunção porém, que dá a ideia o quê? De contrariedade.
Ou estude para avaliação ou resolva os exercícios. E tá aqui as conjunções ou, que indica o quê? Ideia de alternância. Está aqui o uso da vírgula para fazer aí a separação, né, da primeira oração em relação à segunda oração, iniciando com a conjunção ou. Não fomos ao cinema, pois choveu bastante. Observe aqui, ó, a vírgula, né, indicando a primeira oração, e após a vírgula, o uso do pois, que é uma conjunção explicativa, já iniciando a segunda oração. Podemos também aqui no outro exemplo, meus primos chegaram de viagem, logo iremos visitá-los. Então, observe que aqui dá a ideia de conclusão aqui, ó, as duas vírgulas para separar a conjunção conclusiva. Podemos também isolar elementos repetidos no enunciado, vejam aí. Para reforçar o sentido de um termo, repetimos essa palavra ou locução no enunciado, que pode ser um advérbio, pode ser uma conjunção ou um adjetivo. Nesses casos, a vírgula é usada entre os elementos repetidos. Então, vamos ver eles, ó. Temos aí, ó, logo, logo ele chega. Temos o quê? Um advérbio de tempo, né? Então, usa-se a vírgula para separar essas duas palavrinhas, porque elas expressam aí esse sentido de tempo. Vou perder minha paciência já, já. Também ele é um advérbio, observe aí. Então, coloca-se a vírgula para separar essas duas palavras. Esse vestido está lindo, lindo. Aqui é o uso do adjetivo, né? Porque está dando aí essa característica de beleza, né, do vestido. Então, usa-se a vírgula para separar esses dois termos aí, ok? Temos agora também outras regrinhas, né, do uso da vírgula, que é quando a gente não deve usar. Importante também, porque às vezes a gente pode justamente fazer a pontuação inadequada e ela vai gerar um sentido diferente, um sentido, né, errôneo. Quando é que a gente não pode utilizar a vírgula? Entre o sujeito e o verbo da oração. Então, observe que eu tenho o sujeito, os três porquinhos são construtores hábeis. Então, observe aí, o sujeito, os três porquinhos, é o verbo e o restante, né, do complemento da oração, são construtores hábeis. Então, aqui entre o sujeito e o predicado, a gente não pode separar, né, entre o sujeito e o verbo, né, que é aqui o caso verbo. Que, no caso, o verbo é a continuação, né, do complemento da oração. Então, eu não posso fazer essa separação de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá? Segundo as regras da gramática tradicional, a gente não faz essa separação, certo? Então, fica sem vírgula aqui, entre o sujeito e o verbo. Aqui também, ó, essa grande macieira não está dando frutos. Então, observe mais uma vez o sujeito e aqui o verbo, né? Então, a gente não pode separar o sujeito do verbo nem o sujeito do complemento, né? Dando um outro nome. Ok? Quando não usar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Tá aqui. Então, a mesma coisa, observe, o verbo não pode ficar separado aqui, olha, junto com o sujeito, né? Nós temos o sujeito aqui da oração, só que eu colocando a vírgula aqui, ó, ficou separado do restante do complemento. Então, não pode se fazer essa separação, certo? Usa-se normal, olha, os três porquinhos são construtores hábeis. Ok, a informação está completa, os elementos têm que estar unidos, então a gente não pode utilizar a vírgula para separar o sujeito do verbo nem o sujeito do complemento. Efeito de sentido no uso da vírgula. Vamos ver, vamos ler essas frases, olha, sem a vírgula. Deixei o bolo na geladeira para ela não, para ele. E aí, será que a gente consegue entender para quem é esse bolo? Deixei o bolo na geladeira para ela não, para ele. Não tem vírgula, então fica uma informação
dúbia, ambígua, que a gente não sabe para quem é o bolo, se é para ele ou se é para ela, não é verdade? Guardei isso para você não se esqueça. Perceberam aí que eu também não estou utilizando, não há vírgula aqui para separar os termos, então dá uma dupla interpretação. Guardei isso para você não se esqueça. Então, se a gente for colocar a vírgula, ela vai ganhar um novo sentido, né? Se eu quero deixar o bolo para ela ou se eu quero deixar o bolo para ele, né? Se eu guardei isso para você ou não, ou se é para você não, para você se esquecer, né? Então é importante a gente saber pontuar. Vamos ver outros exemplos para colocando o uso incorreto, né? Não tenha pena de mim, eu mereço. Vejam bem aí, né? A pessoa está pedindo o quê? Para não ter pena, né? Olha aí. Mas se eu tirar a vírgula daí, né, e colocar a vírgula aqui, a gente vai perceber que vai ganhar um novo sentido, né? Se eu disser, não, tenha pena de mim, eu mereço. Então faz todo o sentido aí, já ganha um novo sentido no momento que eu faço a pontuação correta com a vírgula. Respeite a minha vida, não. Fale sobre o que não sabe. Então observe que aí, né, a vírgula foi mal colocada, então está pedindo que a pessoa não respeite a vida dela, né? E fale sobre o que não sabe. Ligue para isso, não gosto de você. Então, observe, né, que na segunda oração a gente percebe que a pessoa está afirmando que não gosta, né, dessa pessoa. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Então, observe que aqui a gente percebe nesse sentido como se a pessoa estivesse vendendo o seu próprio filho, né? E dando a ideia de como se fosse algo, né? Não uso mais, como se fosse um objeto, né? Então é importante a gente saber utilizar a vírgula. Vamos ver como é que fica utilizando a vírgula corretamente, ó. Deixei o bolo na geladeira para ela, não para ele. Então aqui, ó, colocando a vírgula aqui antes do pronome ela, a gente percebe para quem é o bolo agora. A informação está correta, ele deixou o bolo para ela e não para ele, né? Então, definiu-se para quem é o bolo. Agora, se não tiver vírgula, fica ambíguo, certo? Guardei isso para você, não se esqueça. Então, aqui também está definindo, ó, que algo foi guardado para essa pessoa e pronto. E aí, o restante da frase, né, para que não se esqueça que aquilo foi guardado. Específico para você. Vamos seguir as outras frases. Olha, não tenha pena de mim. Não, vírgula, tenha pena de mim. Eu mereço. Vejam bem como agora tem um novo sentido. Respeite a minha vida. Não fale sobre o que não sabe. Então, observe aqui, está pedindo respeito, né? Então, a vírgula, ela faz o quê? Todo sentido, no momento que a gente coloca ela aí na frase, no texto. Ligue para isso, não. Gosto de você. Perceberam? Como mudou totalmente o sentido da frase, da oração. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Então, observe aqui, ó. Usou-se aqui um aposto, né? Para justamente fazer a diferenciação de sentido aqui, que ele está vendendo alguma coisa, né? Que não usa mais, ou seja, é um objeto, e não a pessoa, né? Como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Então, nisso, gente, o que a gente pode perceber? Que o uso da vírgula, ele é importante justamente para dar o sentido correto no texto, para não haver o quê? Uma má interpretação no momento que você vai fazer a leitura de um texto, né? Então, é importante colocar a vírgula no local correto, certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.